Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A proposta de hoje é este lindo casaquinho de 3 a 6 meses, todo trabalhado no ponto alpino. Ficou muito bonitinho e ele vai fazer par com uma jardineira que eu já estou preparando aqui para o canal. Para esse casaquinho, eu utilizei o fio mais bebê. Esta aqui é a cor 4311 amaranto. Para o corpo do casaco, trabalhei com uma agulha de 2,5. E para acabamentos frontais, inclusive a sanfoninha aqui do decote, com uma agulha de 2 milímetros. Mas tudo isso vai estar bem discriminado no vídeo. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo. Para fazer essa palhinha, eu teci aqui 79 correntinhas. E essas 79 correntinhas estão com aproximadamente 30 centímetros. Para dar início a essa pala, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Vou retomar meu ponto aqui. 3 correntinhas para subir. Laço minha agulha, conto a 5ª correntinha a partir da agulha e faço um ponto alto. Essas 3 correntinhas aqui contam como um ponto. E vou começar a dividir essa pala. Vou fazer a divisão dela aqui e volto para mostrar para vocês e deixar aqui no vídeo tudo escrito direitinho como eu divido essa pala. Terminei aqui a minha divisão e ela ficou assim: 12 pontos altos, 2 correntinhas, sem pular ponto de base, 15 pontos altos para a primeira manguinha, 2 correntinhas, continuo não pulando. Para as costas, 25 pontos altos, 2 correntinhas. Para a segunda manga, mais 15 pontos altos, 2 correntinhas. E os outros 12 pontos altos aqui para a parte da frente. Para a segunda carreira, vou virar meu trabalho. Essa segunda carreira, ela é toda em pontos baixos. Faço uma correntinha para subir. Volto aqui no mesmo espaço, puxo meu fio e faço um ponto. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui. Até chegar aqui no meu Vzinho. Cheguei aqui no Vzinho, dentro dele vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas que eu não aperto, mais um ponto baixo. E retomo meus pontos sobre os pontos de base. Ou seja, continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até o outro V. Cheguei aqui no outro V, dentro dele, um ponto baixo, 2 correntinhas sem apertar e outro ponto baixo. Tô aqui na parte das costas, vou continuar um ponto baixo para cada ponto de base. Vou trabalhar assim até chegar o outro V e repetir a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Continuo trabalhando. Cheguei no outro V. Repito, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. E vou trabalhando assim até chegar aqui no finalzinho. Terminei aqui a segunda carreira.
vou virar meu trabalho. Nessa pala, como ela é mais fechadinha, eu vou trabalhar só um ponto de borda. Voltei aqui, peguei meu ponto, fiz um ponto baixo, vou pegar a laçada desse ponto para fazer mais um ponto baixo. Assim ele fica gordinho e combina com o resto do trabalho. Agora é o seguinte, a gente tem que prestar atenção aqui e a forma como a gente vai trabalhar. Eu vou laçar aqui 2 vezes a minha agulha. Essa aqui é a carreira de pontos baixos. Eu tenho essa carreira de pontos altos aqui embaixo. Ó, aqui tá o de borda. Eu vou nesse segundo aqui, vou atravessar minha agulha assim. Vou puxar meu fio. E vou tirar o que eu chamo aqui de 3 tempos. Olha só. Tiro 2 alcinhas. Fico com 3. Tiro mais 2. Fico com 2. E tiro a última. Eu tenho que fazer esse ponto alto duplo aqui, porque tô indo buscar um ponto alto na primeira carreira. A segunda é essa aqui de ponto baixo. Se eu fizer só um ponto alto, vai repuxar e vai ficar feio. Fiz esse ponto alto duplo, vou laçar. No próximo ponto, só um ponto alto normal, ó. Tá? Vamos lá de novo. Laço 2 vezes a minha agulha. Não vou no ponto da segunda carreira. Eu vou no ponto lá de baixo, ó. Passo aqui, vou puxar meu fio. Se vocês olharem, eu tô com 4 na agulha. Vou tirar o que eu chamo de 3 tempos. Olha, tiro 2 laçadinhas, tiro mais 2 e tiro as 2 últimas. Tá? Agora, laço só uma vez, venho no ponto seguinte e um ponto alto normal. De novo, 2 laçadas na agulha. Vou procurar o ponto que eu tenho aqui embaixo. Passo por ele. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro mais 2. E vou trabalhar assim. Aqui agora, ó, se você olhar, o ponto que você trabalhou corresponde, tá aqui, ó, aqui atrás. É só você olhar que você vê qual foi o ponto que você trabalhou. Aí você vem no próximo e faz um ponto alto. Aqui atrás, a gente trabalha um ponto sim, um ponto não, pela carreira, pela essa segunda carreira aqui de pontos baixos. Porque um ponto você pega nela, o outro você pega na carreira de baixo, tá? E vai ficando assim. Se você olhar, você vê bem direitinho os seus pontos e ele fica um sim, um não. Vou continuar fazendo aqui até chegar aqui para mostrar como é que a gente trabalha dentro desse V. Tô chegando aqui, fiz o meu ponto alto normal, minhas 2 laçadas, vou pegar esse último aqui da parte de baixo e tirar 3 vezes. 1, 2, 3. Lacei minha agulha naquele pontinho baixo que a gente tinha feito aqui dentro do nosso V, eu faço um ponto alto. Dentro do V, vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. Feitos 2 pontos altos, 2 correntinhas e volto para fazer mais 2. 1 e 2. Dentro do V, então, eu tenho uma sequência de 2 pontos altos, 2 correntinhas
e 2 pontos altos. Aqui no ponto baixo do V, eu não tinha feito um ponto alto normal. Nesse aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou começar aqui com um ponto alto normal. Por que isso? Porque se você olhar aqui, eu fiz esse aqui em relevo lá embaixo, não foi? Aí, aqui eu tenho uma sequência de 3 pontos altos normais e 2 correntinhas. Então, se eu tenho 3 pontos altos normais aqui, eu também tenho que ter os mesmos 3 do outro lado. Senão, vai dar diferença. Eu não posso ter 3 aqui e 2 aqui. Feito isso, vou retomar. Comecei aqui com o ponto alto normal, laço 2 vezes. Vou buscar esse primeiro aqui, lá na primeira carreira. Passo minha agulha por trás dele e é um ponto relevo que eu tiro em 3 vezes, ó. 1, 2 e 3. No próximo ponto, ponto alto normal. Laço 2 vezes, vou lá embaixo. 4 na agulha, tiro 2 e tiro 2. No próximo, ponto alto normal. Vou trabalhar assim até chegar lá no outro Vzinho. Cheguei aqui no outro V. Terminei como comecei. Nesse primeiro ponto aqui de baixo, ó, eu fiz o ponto relevo. No último aqui também. Tô aqui no meu Vzinho. Tenho aqui um ponto baixo, 2 correntinhas e outro ponto baixo. Vou repetir. Laço só uma vez, porque é um ponto alto normal. Fiz um ponto alto. Dentro do V, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E agora, mais 2 pontos altos. Aqui. Esse aqui é o ponto alto. Desculpe. Esse aqui é o ponto baixo dentro do meu V, mais um ponto normal. Voltei a ter, dentro do meu Vzinho aqui, ó, 3 pontos altos normais, as 2 correntinhas, os 2 pontos e mais aquele pontinho daqui, que é o ponto baixo, ó, tá aqui. Tô com 3 pontinhos aqui e 3 ali. Um em cima do ponto baixo, 2 dentro do V, 2 correntinhas, mais 2 dentro do V, e esse bem aqui nesse último ponto baixo, que estava aqui dentro da correntinha. Volto a trabalhar os meus pontos relevo. Laço 2 vezes a minha agulha, venho aqui por baixo, vou puxar e tirar 3 vezes. Tenho 4 fios na agulha, ó. 1, 2, 3. Laço, um ponto alto normal. Laço 2 vezes, vou lá embaixo, busquei, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Laço, ponto alto normal. Eu vou trabalhar assim até chegar ao final dessa carreira. Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Chegando aqui ao final da carreira, fiz o meu ponto alto normal. Vou pegar esse penúltimo aqui, vou fazer em relevo, e o último aqui, ó, nesse pontinho aqui de borda. Fechei essa terceira carreira. Correntinha para subir, viro o meu trabalho e vou voltar com pontos baixos, um para cada ponto aqui de base. Lembrando a vocês que eu não aperto esses pontos, tá? Eu tô trabalhando aqui com a mão folgada, não para deixar largo demais,
mais folgadinho, porque esse ponto só fica bonito se você não apertar. Vou fazer até aqui no Vzinho. Cheguei aqui no meu Vzinho, essa é a carreira de pontos baixos. Na carreira de pontos baixos, eu só faço um ponto baixo dentro do V, 2 correntinhas e outro ponto baixo. E continuo trabalhando um ponto sobre cada ponto de base. Ou seja, toda vez que eu tiver em carreira de ponto baixo, dentro do V, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Toda vez que eu estiver trabalhando em carreiras do meu ponto fantasia, do meu ponto alto, que hora eu pego lá embaixo, ora não, dentro do V eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Essa é a diferença aqui, tá? Então, é intercalado. Ponto alto, tô trabalhando com pontos altos, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Tô em carreira de ponto baixo, um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Chegando aqui no finalzinho dessa quarta carreira de pontos baixos. Ainda faltam aqui esses 2 pontinhos. Virei meu trabalho. Volto aqui no mesmo espaço, vou puxar minha laçada. Faço um ponto baixo. Pego a alcinha desse mesmo ponto, puxo outra laçada. Feito esse ponto de borda, vou começar a trabalhar, mas tenho que observar meu trabalho. Esse primeiro ponto aqui, ó, é um ponto relevo. Tá vendo que tá ancorado aqui nessa primeira carreira? Então, em cima dele, um ponto alto normal. Laço, venho aqui nessa quarta carreira e faço meu ponto. Agora, o outro aqui, ó, é aquele pontinho que não foi feito em relevo. Esse aqui eu vou ter que fazer em relevo. Laço 2 vezes. Vou nele, ó, pego aqui por baixo. Tiro 2, tiro 2, tiro mais 2. Em cima do ponto relevo, tá aqui, um ponto alto normal. No ponto do lado, que eu não tenho relevo, 2 laçadas na agulha, venho aqui embaixo, ó, vou pegar e vou fazer. Tiro 2, 2 e 2. Eles vão se desencontrando, tá vendo? Em cima daquele que eu tinha relevo, eu fiz um ponto normal. Aonde eu tinha ponto alto normal, agora eu faço relevo. E vou trabalhando assim, desencontrando esses pontos. Caminhei mais um pedacinho, tô aqui, olha, naqueles 3 pontinhos altos que a gente ficou aqui, tá vendo? Quando a gente fez aqui aqueles pontos dentro do nosso Vzinho. Aqui eu vou continuar o meu padrão, tá? Esse aqui, ó, foi um ponto alto normal, porque tá aqui em cima desse ponto relevo. Então, o outro eu vou pegar em relevo. Vou lá, puxo meu fio, tiro 2, 2 e 2. Ponto alto normal. Outro ponto em relevo. Vou lá, pego aqui, ó. 2, 2 e 2. Cheguei no meu V. O que que eu tenho aqui? Um ponto baixo, 2 correntinhas aqui dentro e outro ponto baixo. Vou repetir o que eu tinha feito naquela carreira número 3. Lacei no ponto baixo aqui, eu faço um ponto baixo. Tô dentro do Vzinho. 2 pontos altos. 2 correntinhas.
e 2 pontos altos. Tô naquele ponto baixo que tá dentro ainda daquela correntinha de baixo. Aqui também um ponto alto. Olha, repeti a mesma coisa. Fiquei aqui com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos nessa pontinha. Como eu tinha ficado aqui embaixo. Só que aqui eu já tô repetindo o padrão e ele se integra perfeitamente ao motivo da blusa. Isso aqui não aparece, porque ele se modifica quando eu venho com as carreiras posteriores. Tô aqui naqueles 3 pontos altos, olha, tá vendo? Que a gente tinha feito lá na terceira carreira. Pois bem, olha aqui. Aí eu observo aqui, ó. Aqui, o meu ponto alto tá aqui, tá vendo? Em relevo. Ele não tá aqui. Então, significa que aqui vai ser um ponto normal. Esse outro aqui vai ser em relevo, esse aqui vai ser normal, e esse aqui vai ser em relevo, da mesma forma que eu comecei aqui. Então, ó, lacei, vou lá embaixo, pego, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Ponto alto, normal. De novo, 2 laçadas na agulha, vou aqui embaixo, puxo, tiro 2, 2 e 2. E tô aqui em cima daquele ponto relevo, tá vendo? Aqui, um ponto alto. No próximo, um ponto relevo. É só, gente, a gente ir alternando aqui os pontos a cada vez que eu chego para fazer essa carreira em relevo, ou seja, quando eu estou trabalhando com os pontos altos, não com os pontos baixos. E na quina tem que ficar igualzinho. Se eu terminei aqui com o ponto relevo, aqui eu também tenho que começar ponto relevo. E nessa quina aqui, eu tenho que ter 3 pontos altos, 2 correntinhas e os 3 pontos altos. Aqueles 4 que a gente fez dentro da correntinha e aqueles 2 que a gente fez no pontinho baixo que a gente fez dentro dessa argolinha aqui, viu? Agora é uma questão de repetir. Eu vou ter que continuar trabalhando dessa forma até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, eu vou voltar fazendo uma carreirinha de pontos baixos, porque sempre que eu tiver do lado do avesso, eu trabalho em pontos baixos. Vou chegar aqui de novo, e aqui vou tornar a inverter. Se o meu ponto em relevo tá aqui, eu vou ter que começar um antes, ó, porque em cima desse relevo vai ser aquele ponto normal. E assim eu vou repetindo a carreira aqui, a carreira número 3, tá? E essa carreira aqui, que é a número 5. Vou intercalando até atingir a altura da pala que eu desejo. É só isso, não tem muito mistério não. É só prestar um pouquinho de atenção, não esquecer que quando você trabalha ponto relevo, você dá 2 laçadas na agulha, porque é um ponto alto duplo, tá? Quando você fizer o ponto alto normal, você pega na carreirinha de pontos baixos. Quando você fizer o ponto alto duplo, você pega no pontinho lá de baixo, tá? Eu vou continuar trabalhando aqui essa palhinha dessa forma. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho aí o vídeo, que você vai entender. E quando começar a fazer, sempre fica mais fácil do que às vezes a gente tentar explicar muito aqui. Eu vou terminar aqui essa pala e volto para mostrar para vocês como é que ela ficou. Terminei a minha palhinha e ela ficou assim. Foram 11 carreiras no total. Ela está daqui para cá com 10 centímetros. E aqui, nessa parte de trás, com 25. Eu quero lembrar vocês o seguinte, esse é um pontinho
que ele retrai um pouco, tá? Então, a gente faz, parece que tá maior, mas se a gente deixa o trabalho descansar, ele sempre vai juntar, porque nada mais é esse ponto do que uma variação do ponto relevo. Então, ele sempre dá uma retraída. Por isso que o meu agora tá com essas medidas. Mas na hora que a gente está trabalhando, que a gente puxa, que a gente estica o trabalho, se a gente medir, sempre dá um pouquinho mais. Mas ele se acomoda e vai terminar no tamanho que a gente deseja. Eu já posso fechar essa pala aqui. Eu vou trabalhar essa carreira de fechamento, que vai ser a 12ª aqui, com pontos baixos aqui. Eu vou começar e volto para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar aqui esses pontinhos para fechar bem direitinho. Essa carreirinha de pontos baixos, a gente já sabe. Volto no mesmo espaço, puxo, faço meu pontinho baixo e vou trabalhando assim. Um ponto baixo para cada ponto de base aqui, para dar continuidade ao desenho desse casaco. Cheguei aqui, tenho aqueles 3 pontos altos que a gente tem aqui. Por cima deles, também faço pontos baixos. Tô aqui no V, tá na hora de fechar. Essa pala a gente tá fechando pelo avesso, tá? Aqui eu tenho que me lembrar o seguinte: eu preciso de um ponto para fazer em relevo, um ponto para ser o ponto alto e outro ponto para fazer o ponto relevo. Mas tem que me lembrar o seguinte: olha aqui. Quando a gente faz aqui essa pontinha, ó, o último ponto aqui, ele fica em relevo. Então, aqui dentro desse V, para que eu feche, eu vou precisar de um ponto alto comum, um ponto relevo e um ponto alto comum para poder dar certo. Eu vou ter que fechar essa pala com 3 pontos, porque senão vai desencontrar o meu desenho. Olha aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixo dentro desse Vzinho. Vou fazer uma correntinha. Vou lá do outro lado, vou pegar a minha palinha, tô aqui do avesso, daqui de dentro para lá, e vou fazer outro. E continuo trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto desse aqui. Ó, até chegar lá para fechar o outro lado. Vamos ver se vai dar certo? Como é que eu vou saber se vai dar certo ou não? Olha aqui. Eu tenho que olhar o meu trabalho. Tenho que aprender a olhar. Esse aqui tá em relevo. Então, aonde tá relevo, é ponto alto normal em cima dele. Esse aqui eu vou fazer em relevo. Esse aqui eu vou fazer ponto alto normal. Esse aqui vou fazer em relevo. Esse aqui vou fazer um ponto alto normal. Esse vai ser meu ponto relevo, ponto normal, ponto relevo, ponto normal, ponto relevo, ponto normal. Ó, vai casar certinho o meu trabalho aqui, tá? Então, se por acaso aí no seu trabalho você tiver que colocar mais do que uma correntinha de separação, você tem que dar uma conferida para saber se o seu desenho vai dar certo. Vou continuar aqui, caminhando aqui, até chegar aqui, para fechar do outro lado. Cheguei aqui no finalzinho, vou fechar o outro lado. Um ponto baixo, uma correntinha. Vou buscar assim, nesse sentido, daqui de fora para dentro,
mais um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo sobre cada ponto desse, até chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui no final, vou virar meu trabalho. Minha pala tá fechada. Posso voltar a trabalhar meus pontinhos. Vou começar a trabalhar aqui, intercalando e dando continuidade ao que eu vinha fazendo. Meu ponto baixo, volto, puxo outro ponto baixo para formar meu ponto de borda. O primeiro ponto que eu tenho aqui é um ponto relevo. Então, em cima dele, ponto alto, normal. Se o primeiro foi um ponto alto normal, o segundo é em relevo. 2 laçadas na agulha, vou lá embaixo buscar meu ponto, tiro 2 e 3. Ponto alto normal. Tô aqui, 2 na agulha, vou lá buscar e vou caminhar assim. Tô chegando aqui naqueles 3 pontos altos que a gente tem antes de chegar aqui ao Vzinho. Agora aqui uma observação. Vocês se lembram que eu sempre digo aqui que eu não gosto muito de descer com o casaco reto, para que ele não fique muito apertado no quadril do bebê. Eu gosto dele um pouquinho mais folgado, para acomodar ali o volume das fraldas. Se não tiver como alargar um pouquinho esse casaco, eu geralmente só coloco 3 botõezinhos e deixo ele abertinho aqui embaixo, para compensar. Nessa pala aqui, se eu colocasse mais correntinhas aqui, essa manga ia ficar muito larga. Uma solução que eu encontrei aqui foi fazer um aumento aqui, debaixo do braço. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção como vai ser feito esse aumento. Esse aumento, eu quero aumentar 2 pontos aqui na parte da frente, 4 pontos nas costas, 2 em cada lado, né, em cada pontinha dessa das costas, e mais 2 lá na outra frente. Quero fazer um aumento aqui, num total de 8 pontos, que seria aqui 2, 4, 6, 8, seria um pedacinho desse a mais nesse casaco, para dar uma maior amplitude, tá? Agora vamos prestar atenção como é que a gente aumenta um casaco que tenha um desenho como esse. Bom, eu tô aqui. Vou fazer aqui, nesse primeiro ponto alto, o meu ponto relevo. Tenho 2 aqui. Esse aqui é o meu ponto normal. Vou laçar aqui 2 vezes. Eu não fiz esse ponto aqui normal. Vou voltar nele e vou fazer ele em relevo aqui, ó. Eu fiz um aumento. Esse aqui, eu vou fazer também um ponto alto normal nele. E vou voltar nele também para fazer outro ponto relevo. Olha aqui, eu fiz aqui 2 aumentos. Não dá para perceber, ainda mais que fica aqui debaixo do braço. Tenho aqui as 3 correntinhas. Aqui, né? O ponto baixo que tá aqui dentro do Vzinho, o ponto que tá aqui no ar, juntando a parte da frente com a parte das costas, e esse ponto aqui. Eu sei que eu tenho que começar aqui com um ponto em relevo. Vou lá e vou fazer. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Tem que fazer um aumento.
como é que eu vou fazer esse aumento? Vou laçar. Se eu olhar aqui, ó, como eu peguei ele aqui embaixo, o pontinho baixo dele tá bem aqui atrás. Eu afasto aqui um pouquinho, venho aqui atrás, ó, e faço o meu ponto alto. 2 laçadas. Vou pro próximo. Vou fazer o meu ponto aqui em relevo. Aqui, ó, esse ponto não tá por trás, não é aquele ponto sozinho, eu não tenho que fazer ele em relevo, então eu tenho aqui que fazer mais um, ó. Afasto, vejo aqui onde ele está, e aqui por trás eu faço meu ponto normal. Agora sim, ó, tô aqui, vou fazer meu ponto e continuar trabalhando os pontos conforme eu tenho que acompanhar aqui o meu desenho. Vou intercalando, vou fazendo, ó. Eu fiz aqui, nesses pontinhos aqui, eu aumentei 2 pontos, tanto de um lado quanto do outro. Agora, se você olha assim, não aparece não, tá? E conforme eu descer o casaco, aí que não aparece mesmo colocar a manga. E na realidade aqui, ó, se você fechar aqui a manga, você vai ver que eu tenho aqui, ó, levemente ele deu uma largada aqui, ó. E ele não vai descer tão reto. Quer dizer, eu tô fazendo esses aumentos porque eu não gosto desses casacos retos. Eu gosto que ele tenha sempre uma... Ele alargue sempre um pouquinho aqui conforme ele vai descendo. Agora, se você quiser, não precisa fazer aumento nenhum, você desça reto, tá? Eu gosto de fazer assim e acho interessante mostrar a vocês como é que a gente faz esses aumentos. Eu vou continuar aqui e quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês para fazer esses aumentos de novo. Cheguei aqui naquela outra parte, naquela outra emenda. Tornar a repetir com vocês aqui os aumentos. Esse primeiro ponto aqui desses 3, eu não mexo nele. Eu só faço aqui o ponto relevo, porque seria ele. Nesses 2 aqui, eu vou fazer aumento. Lacei minha agulha, venho aqui, nesse segundo aqui, um ponto alto normal. Laço 2 vezes. Nesse ponto aqui, que eu fiz normal, eu vou pegar ele aqui por baixo também e vou fazer um relevo. Fiz um aumento aqui. Fiz 2 pontos na mesma direção. Tô aqui no último. Normalmente, ele seria relevo, mas eu acabei de fazer um relevo. Então, aqui, eu faço um ponto alto normal. Venho nele de novo, ó, pego aqui por baixo e faço ele em relevo. Nesses 2 pontinhos aqui, antes aqui do meu V, eu fiz aumentos. Agora, tô aqui com os pontos que eu fechei. Terminei em relevo, mas tenho aqui aquele ponto baixo, o da correntinha de separação e o outro ponto baixo aqui do outro lado. Só 3 pontos aqui, 3 pontos altos normais. Cheguei aqui nesse primeiro, ele tem que ser em relevo, porque eu terminei aqui em relevo, começo aqui, sempre começo aqui, nesse Vzinho, com eles em relevo. Olha só, lacei 2 vezes, venho nele, pego por baixo, fiz em relevo. Nesse mesmo ponto, eu vou ter que fazer outro. Então, eu afasto ele assim, ó, pego aqui por trás e um ponto alto normal. Vou pro segundo.
Vou fazer ele em relevo. Agora eu tenho que fazer outro ponto normal nele, ó. Afasto ele, vou aqui, pego e faço um ponto alto. Laço. Ó, esse ponto tá por baixo, né? Ele não está em relevo, mas ele vai passar a ser relevo, ó. E agora aqui, ó, ponto tá em relevo, só ponto alto, normal. O ponto que não está em relevo, vou fazer em relevo. E já deu tudo certo aqui pra mim. É só continuar trabalhando. Vou fazer aqui até o final. Terminei a minha carreira, viro o trabalho e vou voltar com uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, por toda essa extensão aqui, até lá na outra ponta. Então, venho aqui, correntinha para subir, um ponto baixo e um para cada ponto de base. Como a gente sempre trabalha a carreira do avesso. Venho, 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 ponto baixo, vou fazendo por aqui. Quando chegar aqui no final, vou virar o trabalho e voltar a repetir o meu padrão, desencontrando sempre esses pontinhos. Aonde eu tenho ponto em relevo, vou fazer só o ponto alto. Aonde eu tenho ponto lá por trás, faço o ponto em relevo. E vou descer meu casaquinho. Vou trabalhar assim até atingir a altura necessária para essa peça. Eu vou descer o meu casaquinho aqui e volto para mostrar para vocês como ele ficou. Terminei aqui o corpo do casaquinho. Daqui do pé do pescoço até aqui embaixo, tô com 27 centímetros. Para quem quer contar, a gente conta pelo avesso. Vem aqui, aonde a gente fechou, e vocês estão vendo que faz essas listrinhas? Cada listra dessa equivale a 2 carreiras. Contando aqui, eu tenho 30 carreiras. Para adiantar meu serviço, eu já fiz aqui esse acabamento da parte da frente. Essa peça, ela é unissex, então os botões entram desse lado aqui. Esse lado é retinho, tá? Levantei aqui pontos baixos, foram 54, e trabalhei 5 carreiras de vai e volta. Vou mostrar a vocês como eu levantei esses pontos, e é a mesma coisa, tanto de um lado quanto de outro. Esse lado aqui é reto, do outro eu faço as casas de botão. Mas é a mesma coisa, tá? A gente levanta da mesma maneira, trabalha da mesma maneira, só que do lado de lá eu faço aquelas casinhas dos botões. Aqui, então, eu vou levantar carreiras de pontos baixos. Não posso botar nem ponto de mais, nem ponto de menos, para não franzir ou embabadar essa parte aqui. Ela tem que ficar retinha, tá? Então, vamos lá. E para esse acabamento aqui, né, para fazer esse acabamento, eu vou trabalhar com uma agulha de 2 milímetros, como eu sempre trabalho. Ajusta melhor e os pontos ficam mais fechadinhos. Pego aqui o fio e a minha agulha, venho aqui no cantinho, tá? No pontinho mais na ponta, prendo meu fio, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar, aqui nesse mesmo buraquinho, e faço um ponto baixo. Vou caminhar com esses pontos baixos, procurando aqui entrar no meio do ponto, porque se eu pegar aonde o ponto abre, aqui, acaba formando um buraco, e assim não faz buraco não, tá? Ele fica bem fechadinho.
e já vou escondendo aquele fiozinho ali. Vou botando aqui um pontinho, vou acomodando, tentando achar aqui a melhor posição. Esses pontos não tem lugar certo. E você ir levantando, tá? Pode ser que a sua contagem aí dê diferente da minha, mas não tem problema não. Desde que não fique ponto demais, não necessariamente na sua tensão, no seu ponto, você vai colocar 54 pontos. No meu caso, foram 54. E vou caminhando assim. Ó, vou procurando aqui e vou trabalhando. É só isso. Um pontinho baixo aqui. Por toda essa borda, acomodando para chegar lá em cima, tá tudo bem retinho. Vou fazer os meus aqui. Levantei os 54 pontos. Como eu faço 5 carreiras, eu vou marcar a casa de botões na terceira carreira. Vou fazer mais uma e volto para a gente marcar as casas de botões. Terminada a segunda carreira, marquei as minhas casinhas de botão. A primeira aqui, eu pulo uma e faço a primeira casinha. Vejo mais ou menos a altura que eu quero a última, divido essa distância ao meio, marco a segunda, novamente ao meio, e esse intervalo também ao meio. No meu caso aqui, marquei essas duas, 10 pontos, outra casinha, 10 pontos, outra, mais 10, mais uma casa, mais 10 e a última casa. E aqui no final sobraram os pontinhos, que é aquela parte de baixo do casaco, tá? Vocês marquem as casas de vocês, só tomando cuidado para a última aqui da parte de baixo não ficar muito na ponta, tá? E que tenha o mesmo intervalo entre uma casa e outra. Sejam 10 pontos, 8 pontos, depende aí de quantos pontos você precisou para fazer aqui essa lateral. Tomando cuidado desses intervalos serem iguais, você pode dividir tranquilamente. A primeira, quanto mais aqui na ponta, melhor, por causa do acabamento do decote. E a última, não muito embaixo, para não ficar aquele casaco abotoado lá na pontinha, porque fica feio, tá? Então, agora, subi essa carreira, fazendo essas casinhas aqui. Venho aqui, uma correntinha para subir, volto no mesmo ponto, um ponto baixo. No ponto do lado, outro. E mais outro. Vou tirar meu marcador aqui, para fazer a primeira casa. Faço 2 correntinhas sem apertar, pulo 2 pontos, vou no outro e um ponto baixo. Fiz a primeira casa aqui. Vou continuar subindo aqui, ponto baixo, sobre cada ponto de base desse aqui, até chegar ali, para marcar a outra casinha. Cheguei aqui na segunda, tirar o marcador e fazer a mesma coisa. Duas correntinhas sem apertar, pulo 2 pontinhos, vou no próximo, um ponto baixo. E continuo com pontos baixos até a próxima casa. Vou repetir esse processo nas outras 3 casinhas. Fechei a carreira e todas as minhas casinhas estão marcadas. Agora, vou voltar com essa carreira arrematando. Para arrematar,
é só descer. Eu tenho aqui esse primeiro pontinho e aqui tá minha casinha. Não fiz duas correntinhas? Dentro desse espaço, eu vou repor os dois pontos baixos. Arrematei a casinha. E continuo descendo assim. Cheguei aqui na outra. Dentro do espaço, dois pontos baixos. E é só isso. Eu vou terminar de arrematar essas casinhas de botão. Vou subir mais uma carreira. Fico com 5 carreiras aqui. Essas 5 carreiras aqui são as mesmas que eu fiz aqui desse lado. Só que aqui desse lado, elas são retinhas, porque é onde eu coloco os botõezinhos, tá? Vou terminar aqui e volto pra gente fazer o pescoço. Terminei aqui aquela carreirinha de subida para arrematar aqui essa parte da frente da casa de botões. Agora, vou começar a trabalhar com vocês a parte do decote. Para iniciar esse decote, eu vou fazer a volta dele toda uma carreira de pontos baixos. Faço a minha correntinha, volto aqui no mesmo ponto, faço o primeiro. E aqui, eu vou trabalhar 5 pontos em cima dessa primeira borda aqui, porque tenho 5 carreiras aqui. Então, aqui, eu vou achando aqui o local, vou pegando e faço 5 pontinhos aqui nesse início. Estão aqui os meus 5 pontos. E agora, vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto desse aqui que eu tenho e aproveitando para esconder um fiozinho que eu tinha aqui. Vou fazer assim até chegar aqui no meu Vzinho. Cheguei aqui no meu Vzinho, tenho esses 2 pontos. Esses 2 pontos eu vou fazê-los juntos. Por quê? Porque aqui, esse decote, ó, ele faz aqui uma quina, um ângulo reto. Se eu fizer uma diminuição aqui, eu já dou uma arredondada nele. Então, como eu tô trabalhando com pontos baixos, vou trabalhar uma diminuição normal. Vou introduzir minha agulha, buscar meu fio, vou no outro ponto, pego o meu fio, 3 pontos na agulha e tiro tudo junto. E continuo um ponto baixo para cada ponto desse que eu tenho aqui. Essa diminuição que eu fiz aqui nesse V, eu vou fazer nos outros 3. Vou terminar essa carreira e volto. Terminada a carreirinha de pontos baixos, também fiz aqui 5 pontinhos nessa parte reta aqui, acompanhando as carreirinhas que eu tinha. Agora, vou começar uma carreira de pontos altos por toda essa borda aqui. Retomo meu ponto aqui, volto no mesmo espaço, vou buscar meu fio, faço um ponto baixo, pego aqui uma correntinha desse ponto, puxo outra laçada e faço outro ponto baixo. Fiz aqui um ponto na borda. E agora, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no V. Vou fazer aqui.
Vou retomar meu ponto aqui. Introduzo a minha agulha, puxo meu fio, ponto baixo. Pego a perninha aqui da laçada, levanto, outro ponto baixo. Tenho o meu ponto de borda. E agora vou começar a trabalhar em ponto relevo. Pegando um pela frente e o outro por trás. Vou alternando aqui. Um aqui pela frente e o outro aqui por trás. Vai ser só isso, até chegar lá ao final dessa carreira. Como esse casaquinho já é muito trabalhado, eu não vou fazer nada especial aqui não. Eu vou deixar aqui com essas duas carreirinhas aqui, imitando o ponto relevo, fazendo um decote mais sequinho. Eu não gosto de começar o acabamento desse casaco aqui por cima. Eu prefiro começar lá por baixo, porque o acabamento fica melhor. Então, aqui, eu vou cortar meu fio e vou fazer o acabamento, começando aqui pela parte de baixo. Para começar o acabamento desse casaquinho, eu vou começar aqui pela parte de baixo. E nesse caso aqui, apesar de eu gostar de fazer os acabamentos com agulha de 2 milímetros, para o acabamento que eu vou fazer aqui, eu vou voltar para minha agulha 2,5, porque eu vou trabalhar com ponto rendinha e eu preciso que ele fique mais fofinho para ficar mais bonitinho. Então, venho aqui bem na pontinha, introduzo a minha agulha, puxo meu fio e faço duas correntinhas. Vou procurando aqui aonde introduzi a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Correntinha. Venho aqui, vou procurando aqui o espaço, porque nessa parte aqui eu não tenho aquela carreira de pontos baixos para me guiar. Então, eu vou acomodando aqui os meus pontos. Correntinha, ponto baixíssimo. Outra correntinha e o último aqui. A partir daqui, eu já tenho aquela carreira de pontos baixos. Então, correntinha, venho no ponto baixíssimo. Correntinha, no próximo, baixíssimo. E vou trabalhando assim, a volta de todo esse casaquinho. Só vou fazer isso, tá? Vai ser um acabamento sequinho, mas ele fica muito bonitinho e não vai se chocar com o desenho do meu casaco. Ou seja, aqui nesse caso, quanto menos informação, melhor. Eu vou dar a volta em todo esse casaco, aqui pela parte de baixo, vou subir na outra lateral, passar pela gola, até chegar aqui de novo. Terminei aqui de contornar o casaquinho com aquele ponto rendadinho que a gente estava fazendo. Inclusive, aqui na golinha, e o meu decote tá bem assentadinho e bem arredondado. Adiantei também a manga desse casaquinho. Ela já tá pronta. Vou fazer com vocês a outra manga. Virei aqui a minha manguinha do avesso e daqui para cá foram 26 carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26 carreirinhas. Essas mesmas 26 carreiras eu vou fazer ali do outro lado. Para fazer essa manguinha, a gente tem que lembrar que nós trabalhamos aqui em carreiras de vai e volta. Essas aqui do ponto alpino pelo direito e aquela carreira de pontos baixos pelo avesso. Essa manga ela é mais fácil de trabalhar pelo direito, mas essa primeira carreira eu vou fazer
que é a de pontos baixos, pelo avesso, porque fica mais fácil. Mas para facilitar, depois a gente vai ter que virar para trabalhar pelo direito, eu vou pegar meu fio aqui e vou passar ele aqui por dentro, ó. Porque quando eu desavessar, ele já tá lá do outro lado. Então, é só nessa carreirinha aqui. Outra coisa, eu tenho aqui, ao redor dessa manga, 45 pontos, mas vou fechá-la com 50. Então, aqui, nesse pedacinho, eu vou fazer 5 pontos. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui agora. Vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui onde tem aquela abertura, da onde a gente foi crescendo essa pala? Esse aqui é meu primeiro ponto. Aqui eu vou colocar minha agulha. Vou puxar. Faço uma correntinha e um ponto baixo. E um pontinho baixo para cada ponto de base desse aqui, até chegar lá do outro lado. A gente já aproveita para esconder esse fio aqui. Então, o fio tá vindo lá de dentro da manga, ó. Tá vendo? É só puxar ele aqui e é só nessa primeira carreira. Depois ele acomoda. Continuo trabalhando com meus pontinhos baixos até chegar lá do outro lado, naquele mesmo Vzinho do outro lado. Fiz os 45 pontos. Tô aqui, ó, dentro daquele Vzinho. Aqui eu faço um. Meu ponto 46. Aqui, nesse cantinho, ó, nós temos 3 pontos. Então, vou fazer 3 aqui. 47. 48. O 49. E tô aqui dentro do V de novo, ó, daquele Vzinho, o ponto 50. Já posso fechar. Venho aqui em cima desse primeiro que eu fiz, fecho com um ponto baixíssimo. Com meu ponto fechado aqui, eu já posso passar lá para o direito do meu trabalho. A minha linha não tá vindo aqui de dentro da manga, ó, ela não tá vindo aqui? Pois bem, agora é só jogar tudo lá pro outro lado e virar o casaco. A linha já tá aqui fora e ela não vai embolar e você vai poder trabalhar pelo direito da peça sem muita confusão aí. Quando eu viro aqui o meu trabalho, para subir a outra carreira, eu tenho que observar aqui o meu desenho. Aqui estão aqueles 3 pontinhos que a gente fez aqui dentro do leque e que eles ainda não têm nenhum relevo, estão só aqueles pontos altos. Trabalhei aqui no ponto em relevo até esse pontinho aqui. Mas se eu tivesse continuado aqui, esse ponto aqui está em relevo, esse aqui seria normal, esse aqui seria em relevo, esse aqui seria normal. Se esse ponto aqui seria normal, nesta carreira que eu vou fazer agora, eu tenho que transformá-lo em relevo, porque os pontos são alternados. Quando eu vier fazendo agora essa carreira, em cima desse ponto o relevo vai ser normal, esse vai ser em relevo, esse aqui vai ser normal e esse aqui é em relevo, tá? Então, é só um pouquinho de atenção. Também, esse problema é só nessa carreira, tá? Nas outras carreiras, os pontos já estão organizados e você trabalha sem problema e sem complicação. Tô aqui. Vou vir aqui embaixo, ó, passar minha agulha aqui. Vou puxar aqui. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Não apertei e dei uma alongadinha para compensar o ponto alto que eu vou fazer aqui agora. Nessa parte aqui de baixo, lembrando, até aqui
são 5 pontos altos. Simples. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não conto esse. Vou fazer 5 aqui, ó. 1, 2, 3, o quarto e o quinto ponto, ó, que é aquele ponto que a gente fez aqui dentro desse Vzinho, o quinto tá aqui. Feito esses 5 pontos, agora é acompanhar o nosso ponto da forma como a gente vem fazendo aqui no casaco. Lembrando, ó, esse aqui tá em relevo, então em cima dele é normal. Esse aqui tá normal, vai ser em relevo. Esse aqui vai ser normal e esse aqui vai ser relevo. Quer ver? Ó, vou laçar, vou fazer um ponto relevo aqui. Tirei duas, fechei. Um ponto alto normal aqui em cima. Agora um ponto em relevo, ó. E esse aqui que é relevo, em cima dele, um ponto normal. Ponto normal, transformo ele aqui em cima dele, um relevo. E vou continuar trabalhando, alternando os pontos, como a gente fez em todo o corpo do casaco, tá? Então, é só alternar os pontos. Vou continuar aqui alternando os pontos, até chegar aqui do outro lado, para a gente ver como é que dá continuidade aqui. Chegando aqui nesse finalzinho, ó, fiz um ponto relevo, em cima desse ponto relevo, um ponto normal. No do lado, um ponto relevo. O próximo é um ponto normal. E cheguei aqui para fechar. Não fiz esse aqui em relevo, ó, não peguei aqui. Agora, aqui em cima desse, eu vou fechar. Venho aqui, procuro a correntinha dele, passo minha agulha, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para subir. Agora, vou virar o trabalho. Tá vendo como fica mais fácil trabalhar pelo direito? Trabalho virado. Tô aqui, ó, no mesmo espaço aqui. Já fiz uma correntinha, é meio enjoadinho de pegar, mas você pega, puxa uma outra laçadinha, um ponto baixo. E agora, trabalhando aqui por essa parte aqui de dentro, né? Contornando todos esses pontos aqui, uma carreira de pontos baixos. Um aqui para cada ponto desse aqui de base, ó. Vou fazendo até chegar aqui. Chegando aqui para fechar. Ainda tenho aqui esses 3 pontos, ó. E o último tá aqui. Venho aqui em cima desse primeiro e fecho com baixíssimo. Vou virar aqui o trabalho para ver por onde eu vou começar. Agora, aqui é o seguinte, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui não é um ponto relevo, ele não tá aqui ancorado nesse aqui de baixo, ó, ele é um ponto relevo. Então, nessa carreira aqui, em cima dele, é um ponto alto normal. Porque eu vou inverter os pontos. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço, puxo o meu ponto, ponto baixo, correntinha para subir. Aqui estão aqueles 5 pontos altos que eu levantei, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui agora, eu vou pegá-los para transformar no ponto fantasia da minha blusa. Então, se esse aqui é em relevo e esse aqui foi normal, esse primeiro ponto aqui que eu tenho, ele é em relevo. Ó. O próximo vai ser normal. O próximo em relevo.
o outro normal, tá aqui, e o último deles, daqueles 5, em relevo. Tô aqui em cima já dos meus pontos fantasia. Esse aqui não é relevo, em cima dele um ponto normal. Tá vendo aqui? Não dá diferença não. Isso aqui ficou debaixo do braço. Eu transformei esses pontos aqui, agora, no próprio ponto alpino aqui do casaco. E ninguém nota que você fez ponto normal aqui. Porque quando a gente pega esse ponto aqui nessa direção debaixo do braço, suspendendo aqui de baixo, a tendência é repuxar, tá? Você nunca tem uma altura suficiente para esse ponto chegar lá em cima e acomodar. Fica aqui um bolo debaixo do braço. Então, eu prefiro assim, que eu acho que o trabalho fica mais delicado e mais macio, sem fazer aquele caroço aqui debaixo do braço. Pronto, gente. Agora é só isso aqui. Alternar os pontos em toda a carreira que você estiver trabalhando. Em pontos altos e em pontos de relevo, você vai alternando, entremeado por uma carreira de pontos baixos que você faz pela parte de dentro. Vou terminar a minha aqui até atingir o tamanho necessário. E volto com vocês para a gente reduzir um pouquinho esses pontos aqui, para poder fazer o punho, porque senão vai ficar muito largo. Terminei aqui a outra manguinha. Fiz até aqui 25 carreiras, ainda tá faltando aqui aquela de pontos baixos que completa a carreira de número 26. Vocês contem direitinho, tá? Para ver se tem realmente as 25 carreiras que a gente precisa. Pode contar lá pelo avesso, ou vocês podem vir aqui pela frente. Depois da manga pronta, marca dos dois lados e vem contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses motivos assim, em zigue-zague, para ver se realmente tem o número de carreiras necessárias. Terminada essas 25 carreiras, ainda falta aqui uma de pontos baixos, onde a gente vai fazer a redução de pontos. Eu tenho aqui 50 pontos. Na outra manguinha, eu reduzi esses 50 para 44 pontos. Ou seja, estou diminuindo aqui 6 pontos. Isso vai fazer com que esse punho dê uma fechadinha e fique mais ajustado ao braço do bebê. Não a ponto de apertar, mas que ele tenha aqui essa redução. 50 pontos não são divisíveis por 6. O mais próximo que a gente chegaria aí seriam 48 pontos. 6 vezes 8, 48. Mas não tem problema não, porque essa diminuição aqui, a gente não precisa fazer ela exata. Desde que sejam 6, dá tudo certo. Eu vou fazer uma nessa ponta e vou fazer outra bem aqui. Então, chego aqui e boto meu marcador. Tenho essa parte aqui do centro. Vou dividir isso aqui em mais 2 partes. Chego aqui, calculo mais ou menos 1/3, boto um marcador. Chego aqui, boto o outro mais ou menos por aqui, ó. E vou marcar lá do outro lado, na mesma direção. Venho aqui, a dobradinha, ó. O outro vai ser mais ou menos aqui. E a outra por aqui. Estou aqui com os meus marcadores. Tenho aqui 5 e mais uma que eu vou fazer aqui. São 6. Feitas as minhas marcações, vou começar a diminuir. Essa aqui é uma carreirinha de pontos baixos. Já fiz aqui a minha correntinha para subir, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Eu nunca diminuo logo na primeira, não. Gosto de diminuir depois dela. Aqui eu tenho uma diminuição, que corresponde
a essa outra aqui do outro lado. Então, venho aqui, introduzo a minha agulha, puxo a minha laçada, vou no próximo, também puxo a laçada, 3 na agulha, e tiro tudo junto. Fiz uma diminuição. Vou continuar aqui com meus pontos baixos, até encontrar ali o primeiro marcador, que tá logo aqui. Cheguei no marcador, eu tiro e faço a mesma diminuição. Introduzo a minha agulha, puxo o fio, introduzo a minha agulha no próximo ponto, também puxo, 3 na agulha e tiro tudo junto. E vou trabalhar assim por todos os outros marcadores, até chegar aqui para fechar. Em cada marcador desse, 2 pontos juntos. Chegando aqui para fechar. Já fiz aqui o meu último, venho aqui em cima, fechei com baixíssimo. Correntinha para subir, no mesmo ponto. Vou buscar meu fio, um ponto baixo e uma correntinha. Agora, vou trabalhar aqui 44 pontos altos, dando a volta aqui na borda dessa manga. Um ponto alto para cada ponto de base desse aqui, até chegar aqui pra gente fechar. Cheguei aqui para fechar, já fiz uma conferência, tá? Tô com 44 pontos, vou vir aqui e vou fechar. Fechado esse ponto, eu não levanto correntinhas nem ponto baixo para subir. Eu vou trabalhar em ponto relevo. Então, alargo aqui a minha agulha, já passo aqui debaixo desse primeiro ponto, ó, aqui pela frente, puxo meu fio. Agora sim, ponto baixo e correntinha. Eu sempre levanto o ponto relevo, já pegando ele em relevo. Então, quando eu fechar aqui na próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Peguei esse ponto pela frente, vou pegar o próximo por trás. E o outro, frente. Por trás. E começo a trabalhar assim, tá? Um pela frente e o outro pela parte de trás. Quando chegar aqui, vou fechar e vou subir outra carreira. Para fazer esse punho, eu trabalhei aqui. Vamos ver aqui. Essa aqui é a carreira de pontos altos que eu levantei. E depois dela, olha, 1, 2, 3 e 4 carreiras. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui foi a primeira. E aqui estão as 4 carreirinhas. Dá para contar bem direitinho, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, nessa manguinha aqui que a gente está trabalhando, a nossa carreira de pontos altos é esta aqui. Eu estou fazendo a primeira em ponto relevo. E além dessa aqui, eu vou fazer mais 3 para completar as minhas 4 carreiras. Ponto relevo é aquele ponto que a gente usa para golas e acabamentos. É o ponto mais fácil que tem e que todo mundo conhece e sabe fazer. Tá? É só ir trabalhando frente e trás. Chegou aqui, vai fechar, subir outra carreira. Então, repetindo, além dessa carreirinha que eu tô fazendo aqui agora, que é a primeira em relevo, eu vou fazer mais 3 para completar as 4. Vou terminar meu casaquinho aqui. Terminei o meu casaquinho e ele ficou assim. Já botei os botões e aqui um botãozinho de cachorrinho, só para dar um charme. Junto com esse casaco, eu tô fazendo uma jardineira que vai compor com ele, tá? Porque esse aqui é um casaquinho para menino. Pode ser feito para menina também, é só você mudar a decoração, tá? Então, essa foi a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho
de deixar o seu joinha. Deixem também comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Nos vemos na próxima.